Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. O Pagamento, de Philip K. Dick. Edição de som, Domínio Público Audiolivros. Jaime Maciel. Parte 5. As instalações. Os dois se agacharam olhando para a colina que ficava do outro lado dos campos. A colina se elevava, descoberta e marrom com a vegetação queimada. Nada crescia nas encostas. No meio da subida, uma longa cerca de aço serpenteava com arame farpado eletrificado no alto. Do outro lado, um guarda caminhava lentamente, um vulto minúsculo fazendo a patrulha com fuzil e capacete. No topo da colina havia um enorme bloco de concreto, uma estrutura elevada sem janelas nem portas. Armas montadas refletiam a primeira luz da manhã, cintilando numa fileira sobre o telhado do edifício. Então estas são as instalações, disse Kelly num tom suave. É isso. Seria preciso um exército para subir lá, colina acima, e atravessar a cerca, a não ser que houvesse uma permissão para a entrada. Jennings levantou-se e ajudou Kelly a ficar de pé. Voltaram pelo caminho entre árvores até o local em que Kelly estacionara o cruzador. Acha mesmo que vai entrar com a tira de pano verde? Disse Kelly sentando diante do volante. De acordo com o pessoal da cidade, um caminhão cheio de operários chegará às instalações em algum momento hoje de manhã. O caminhão é descarregado na entrada e os homens são examinados. Se tudo estiver em ordem, eles são levados para dentro da propriedade, do outro lado da cerca, para as obras, trabalho braçal. No fim do dia, são conduzidos para fora e voltam para a cidade. Você chegará perto o suficiente dessa forma? Pelo menos estarei do outro lado da cerca. Como chegará ao pinçador de tempo? Ela deve de estar em algum lugar no interior do prédio. Jennings pegou uma pequena chave codificada. Isto vai me fazer entrar. Espero. Suponho que sim. Kelly pegou a chave examinando-a. Então este é um dos objetos. Nós deveríamos ter dado uma olhada melhor em seu saquinho de pano. Nós? A empresa. Vi diversos saquinhos de bugigangas serem entregues por mim mesma. Hendrik nunca disse nada. A empresa provavelmente supôs que ninguém jamais iria querer voltar. Jennings pegou a chave de volta. E você sabe o que deve fazer? Devo ficar aqui com o cruzador até você voltar. Você vai me entregar o material, depois devo levar o material a Nova York e aguardar o seu contato. Isso mesmo, exatamente. Jennings observou a estrada distante que atravessava as árvores e ia até o portão das instalações. É melhor eu descer lá. O caminhão deve estar chegando a qualquer momento. E se decidirem contar os operários? Tenho que arriscar, mas não estou preocupado. Tenho certeza de que ele previu tudo. Kelly sorriu.
Você e seu amigo prestativo. Espero que ele lhe tenha deixado coisas suficientes para que você saia depois de tirar as fotografias. Espera? Por que não? Disse Kelly tranquilamente. Sempre gostei de você. Sabe disso. Você sabia quando foi me procurar. Jennings desceu do cruzador. Tinha vestido macacão e sapato de trabalho em um moletom cinza. Até mais tarde, se tudo der certo. Acho que vai dar. Bateu no bolso. Com meus amuletos aqui, meus amuletos da sorte. Ele partiu rumo ao caminho entre as árvores com o passo ligeiro. As árvores iam dar na beira da estrada. Ele permaneceu entre elas sem se expor. Os guardas das instalações certamente vigiavam a encosta. Realizaram uma queimada para localizar de imediato qualquer um que tentasse atravessar a cerca. E ele tinha visto holofotes infravermelhos. Jennings agachou-se apoiado nos calcanhares, observando a estrada. Alguns metros adiante havia uma barreira logo depois do portão. Ele consultou o relógio. 10:30. Talvez tivesse de esperar. Esperar muito. Tentou relaxar. Passava das 11 quando o grande caminhão chegou pela estrada, trêmulo e ruidoso. Jennings ficou alerta. Pegou a tira de pano verde e amarrou em torno do braço. O caminhão se aproximou. Ele conseguiu ver a carga. A parte de trás estava cheia de operários, homens de calça jeans e camisa grossa, balançando enquanto o veículo seguia aos solavancos. Como era de esperar, todos tinham uma tira como a dele no braço. Até então, tudo certo. O caminhão reduziu a velocidade até parar diante da barreira. Os homens desceram para a estrada devagar, levantando uma nuvem de poeira ao sol do meio-dia. Bateram nas calças para tirar a poeira, acendendo cigarros. 2 guardas saíram tranquilamente de trás da barreira. Jennings preparou-se. Num instante chegaria a sua hora. Os guardas passaram entre os homens, examinando-os, as tiras de braço, os rostos, checando a etiqueta de identificação de alguns. O bloqueio recuou, o portão se abriu. Os guardas voltaram às suas posições. Jennings deslizou para a frente, arrastando-se pelo mato na direção da estrada. Os homens apagavam cigarros e subiam de volta ao caminhão. O caminhão acelerava o motor, o motorista soltava o freio. Jennings pulou na estrada atrás do veículo. Foi seguido por um agito de folhas e poeira. O local onde ele caiu estava protegido da visão dos guardas pelo próprio caminhão. Jennings prendeu a respiração. Correu na traseira do caminhão. Os homens o olharam com curiosidade quando ele subiu com o peito arfando. Os rostos eram envelhecidos, cinzentos e marcados. Homens da terra. Jennings ficou entre 2 lavradores robustos quando o caminhão partiu. Eles não pareceram notá-lo. Ele esfregara a terra na pele e deixara a barba crescer por um dia. Num exame rápido, ele não parecia muito diferente dos outros. Porém, se fizessem uma contagem, o caminhão passou pelo portão entrando no terreno das instalações. O portão fechou. Eles agora subiam a encosta íngreme da colina, o caminhão chacoalhando e inclinando de um lado ao outro. A ampla estrutura de concreto estava próxima. Eles iam entrar? Jennings observou fascinado. Uma porta delgada e alta deslizava para trás, revelando o interior escuro. Uma fileira de luzes artificiais brilhou. O caminhão parou. Os operários começaram a descer novamente. Alguns técnicos aproximaram-se deles. Para que é esta equipe? Um deles perguntou. Escavação interna. Um outro ergueu o polegar. Vão cavar de novo. Mande-os para dentro. O coração de Jennings bateu mais forte. Ele ia entrar. Pôs a mão no pescoço.
Dentro do moletom cinza, uma câmera plana pendia feito um babador. Ele mal podia senti-la, mesmo sabendo que estava lá. Talvez fosse menos difícil do que ele pensara. Os operários passaram pela porta a pé, Jennings com eles. Estavam numa imensa oficina com bancadas longas de equipamentos incompletos, barras e guindastes, e o estrondo constante do trabalho. A porta se fechou, isolando-os do exterior. Ele estava dentro das instalações. Mas onde estavam o pinçador de tempo e o espelho? Por aqui! Disse um capataz. Os operários se dirigiram para a direita. Um elevador de carga subiu das entranhas do prédio para encontrá-los. Vocês vão lá para baixo. Quem aqui tem experiência com brocas? Alguns operários levantaram a mão. Vocês podem mostrar aos outros. Vamos remover a terra com brocas e escavadeiras. Alguém opera escavadeiras? Ninguém se manifestou. Jennings olhou para as mesas de trabalho. Ele trabalhara ali pouco tempo atrás. Sentiu um arrepio subir a espinha. E se fosse reconhecido? Talvez tivesse trabalhado com aqueles mesmos técnicos. Andem logo, andem! Disse o capataz com impaciência. Rápido! Jennings entrou no elevador de carga com os outros. No instante seguinte, começaram a descer pelo tubo preto. Desceram cada vez mais, até os pisos mais baixos das instalações. A construtora Hendrick era grande, muito maior do que aparentava acima do solo, muito maior do que ele imaginara. Andares, pisos do subsolo, passando rapidamente um após o outro. O elevador parou. As portas se abriram. Ele viu um longo corredor. O chão estava coberto de pó de pedra, o ar era úmido. Em volta dele, os operários começaram a sair todos de uma vez. De repente, Jennings ficou tenso e recuou. Diante de uma porta de aço estava Earl Hendrick, falando com um grupo de técnicos. Saiam todos, disse o capataz. Vamos! Jennings saiu do elevador, mantendo-se atrás dos outros. Hendrick. Seu coração bateu pesado. Se Hendrick o visse, seria o seu fim. Ele apalpou os bolsos. Tinha uma arma Boris em miniatura, mas não adiantaria muito caso fosse descoberto. Uma vez que Hendrick o visse, estaria tudo acabado. Por aqui! O capataz os guiou na direção do que parecia ser uma ferrovia subterrânea de um dos lados do corredor. Os homens entravam em carros de metal sobre um trilho. Jennings observou Hendrick. Viu gestos raivosos e ouviu sua voz quase imperceptível pelo corredor. Subitamente, Hendrick virou-se. Ergueu a mão e a grande porta de aço atrás dele se abriu. O coração de Jennings quase parou. Do outro lado da porta de aço estava o pinçador do tempo. Ele o reconheceu de imediato. O espelho. As longas hastes de metal com garras na ponta, como o modelo teórico de Berkovsky, só que real. Hendrick entrou na sala, os técnicos o seguiram. Havia homens trabalhando no pinçador em torno dela. Uma parte da blindagem estava desligada. Eles cavavam no interior das instalações. Jennings ficou olhando, mantendo-se atrás. Ei, você! Disse o capataz indo na direção dele. A porta de aço se fechou. A visão foi interrompida. Hendrick, o pinçador e os técnicos desapareceram. Desculpe, murmurou Jennings. Sabe que não pode ser curioso por aqui. O capataz observou-o com atenção. Não me lembro de você. Deixe-me ver sua etiqueta. Minha etiqueta? Sua etiqueta de identificação. O capataz virou as costas. Eu trago o quadro. Ele olhou para Jennings de cima a baixo. Vou verificá-lo no quadro, senhor. Nunca o vi no grupo antes. Fique aqui.
Um homem saiu por uma porta lateral com um quadro de controle em mãos. Era agora ou nunca. Jennings saiu correndo pelo corredor na direção da grande porta de aço. Atrás dele, o capataz e seu assistente gritaram assustados. Jennings pegou a chave codificada, rezando com fervor quando corria. Chegou à porta erguendo a chave. Com a outra mão sacou a Boris. Do outro lado da porta estava o Pensador do Tempo. Algumas fotografias tiradas, alguns diagramas apanhados e ele poderia sair. A porta não se moveu. O suor brotava do seu rosto. Ele bateu a chave contra a porta. Por que não abria? Claro que... Então ele começou a tremer num pânico crescente. Pelo corredor, pessoas se aproximavam, correndo atrás dele. Abra! Mas a porta não abriu. A chave que ele segurava era a chave errada. Ele estava derrotado. A porta e a chave não batiam. Ou ele havia se enganado, ou a chave deveria ser usada em outro lugar. Mas onde? Jennings olhou à sua volta em desespero. Onde? Onde ele poderia ir? Ao lado havia uma porta semiaberta, uma porta com fechadura comum. Ele atravessou o corredor e a empurrou. Viu-se dentro de uma espécie de depósito. Bateu a porta e acionou o ferrolho. Era possível ouvi-los do lado de fora, confusos, chamando os guardas. Logo chegariam guardas armados. Jennings segurou firme a Boris, olhando à sua volta. Estava encurralado, havia uma segunda saída. Ele correu pelo depósito, abrindo espaço entre fardos e caixas, altas pilhas de caixas de papelão lacradas de ponta a ponta. No fundo havia uma saída de emergência. Ele a abriu de imediato. Teve um impulso de jogar fora a chave codificada. De que havia servido? Porém, ele soubera o que estava fazendo. Ele já havia visto tudo aquilo. Como Deus, já havia acontecido para ele, pré-determinado. Ele não poderia errar. Ou poderia? Sentiu um arrepio. Talvez o futuro fosse variável, talvez essa tenha sido a chave certa alguma vez, mas não mais. Houve um ruído atrás dele. Estavam derretendo a porta do depósito. Jennings atravessou a saída de emergência, entrando numa passagem baixa de concreto, úmida e mal iluminada. Ele correu fazendo curvas, era como um esgoto. Outras passagens corriam para lá, de todos os lados. Ele parou. Para onde ir? Onde poderia se esconder? A boca de um dos canos de ventilação principais estava acima da cabeça dele. Ele se segurou e subiu. Com um esgar de repulsa, ajeitou-se no interior da estrutura. Eles ignorariam um cano, passariam direto. Ele se arrastou com cautela pelo cano. O ar quente soprou em seu rosto. Por que um respiradouro tão grande? Indicava uma câmara incomum na outra extremidade. Ele chegou a uma grade de metal e parou. E suspirou. Estava diante de uma sala enorme. A sala que vislumbrara além da porta de aço. Só que agora ele se encontrava do outro lado. Lá estava o Pensador do Tempo. E mais abaixo, depois do Pensador, estava Hendrik falando diante de uma viditela ativa. Um alarme soava, um ruído estridente ecoando em todos os cantos. Técnicos corriam em todas as direções. Guardas de uniforme entravam e saíam aos montes. O Pensador. Jennings examinou a grade. Estava encaixada. Ele moveu para o lado e caiu em suas mãos. Ninguém estava vendo. Ele passou com cuidado para fora, entrando na sala com a Boris preparada. Estava bem escondido atrás do Pensador e os técnicos e guardas se encontravam na outra extremidade da sala, onde ele os vira pela primeira vez. E lá estavam, em volta dele, os diagramas, o espelho, documentos, dados, projetos. Com um toque ele desligou a câmera que vibrou contra o seu peito à medida que o filme passava por ela.
Apanhou um punhado de diagramas esquemáticos. Talvez tivesse usado esses mesmos diagramas algumas semanas atrás. Ele encheu os bolsos de documentos. O filme chegou ao fim. Ele também havia terminado. Espremeu-se de volta no respiradouro, atravessou a boca e percorreu o tubo. O corredor, que parecia um esgoto, ainda estava vazio, mas ainda havia um som insistente de batidas, o barulho de vozes e passos. Tantas passagens, eles o procuravam num labirinto de corredores de saída. Jennings correu com agilidade, correu sem parar, sem considerar a direção, tentando manter-se no corredor principal. Passagens afluíam de todos os lados, uma após a outra, inúmeras passagens. Ele estava descendo cada vez mais baixo, correndo ladeira abaixo. De repente parou ofegante. O som atrás dele se interrompeu por um momento, porém havia um novo som à frente. Ele seguiu devagar. O corredor fez uma volta virando à direita. Ele avançou lentamente com a Boris engatilhada. 2 guardas estavam parados um pouco adiante, conversando relaxados. Para além deles havia uma pesada porta codificada. E atrás de Jennings, o som de vozes voltara, cada vez mais alto. Eles haviam encontrado a mesma passagem que ele percorrera e estavam chegando. Jennings surpreendeu os guardas com a Boris em riste. Mãos para cima! Larguem as armas! Os guardas olharam assustados para ele. Garotos, meninos de cabelo loiro e curto e uniformes aciados, recuaram, pálidos e amedrontados. As armas! Soltem! Os 2 fuzis caíram com um estrondo. Jennings sorriu. Garotos! Provavelmente era a primeira vez que enfrentavam problemas. Suas botas de couro reluziam, muito bem engraxadas. Abram a porta, disse Jennings. Quero passar. Eles ficaram olhando para ele. Atrás o barulho aumentava. Abram! Ele ficou impaciente. Andem! Agitou a pistola. Abram, droga! Vocês querem que eu... Não podemos. O quê? Não podemos. É uma porta codificada, não temos a chave. É sério, senhor. Não nos deixam ficar com a chave. Estavam assustados. Jennings também começou a ficar. Atrás dele o ruído estava mais alto. Ele estava encurralado, preso. Ou será que não? De repente ele sorriu. Foi rapidamente até a porta. Fé, ele murmurou, erguendo a mão. É algo que nunca se deve perder. O quê? Como assim? Fé em si mesmo, autoconfiança. A porta deslizou quando ele pressionou a chave codificada contra ela. A luz do sol ofuscante entrou, fazendo-o piscar. Ele segurou firme a arma. Estava do lado de fora, diante do portão. 3 guardas olharam com espanto para a arma, boquiabertos. Ele estava diante do portão e do outro lado estava a floresta. Saiam da frente! Jennings atirou nas barras de metal do portão. O metal entrou em chamas, derretendo e exalando uma nuvem de fogo. Parem-no! Atrás dele vinham grupos de homens guardas saídos do corredor. Jennings saltou sobre o portão fumegante, bateu no metal, queimando-se. Correu pela fumaça, rolou e caiu. Ficou de pé e saiu correndo para o interior da mata. Ele conseguira sair. Ele não o decepcionara. A chave funcionara mesmo. Ele a usara primeiro na porta errada. Sem parar, ele correu, arfando, passando entre as árvores. Atrás dele, as instalações e as vozes ficaram distantes. Ele estava com os documentos e estava livre.